Kate Kelly Hit. Hit ou Risse? Hit. Tá. Magra, alta, olhos claros, bocão, trilionária, sexy, mãe de 7, deusa sem defeitos. Assim, Angelina Jolie. Eu sou a Kate. Prazer. Sensacional, Kate, a sua apresentação no Insta. Eu adorei. Foi a Obrigada. melhor que eu vi. Kate, dubladora de filmes, desenhos, séries e games, formada em artes cênicas e arte e educação. Voz da Peterson no Ponto Cego, Mercedes do Glee, Lisa Balastra do Cake Boss, Zuria Vega de novelas mexicanas, diversos animes, né, desenho japonês, diretora de dublagem do Netflix, Amazon e programas de TV a cabo, correto? Isso aí. Faltou alguma coisa? Ah, deve ter faltado, né? Tem bastante coisa, mas o resumo tá bom, é isso aí mesmo. Muito bem, a gente vai explorar isso aí um pouquinho. Kate, a primeira pergunta é a seguinte: a sua mãe já sabia que você ia ser artista? Porque você tem um nome artístico, né? Ah, eu não sei se ela sabia, mas ela queria, pelo visto, né? Eu ia o nome composto artístico nas duas, mas eu desde bebê já era bem desenvolta, assim, fazia show pra boneca, pra sofá, pra tudo. Então, acho que deu certo a E intuição da dela. onde, da onde vem o seu nome Kate Kelly? É de algum artista Meu ou... pai legendava filme. E aí ele via os nomes no final dos atores, aí ele juntou Kate Kelly, que ele gostou, e juntou. A da Candy não foi de filme, foi uma menina que ele conheceu, uma motoqueira chamada Candy, e aí ele juntou com Cat, que ele viu no filme. Tá, pra quem não conhece, a Candy é a sua irmã. É Candy. Qual que é o segundo nome dela? Tem um segundo nome, não tem? Ah, Cat, Candy Kate. Candy Kate. Cat. Legal. Ok, Kate, você é dubladora há quanto tempo já? 23 anos. 23 anos. Conta pra gente um pouquinho, como foi essa ideia de começar? Você sempre quis ser dubladora? Isso aí aconteceu na sua vida? Veio do seu pai, talvez, né? Um pouquinho. Não, foi querer. Eu era muito pequena, né? Eu tinha 7 anos, não queria ser nada, na verdade. E oi, Ivan, oi, Lu. E aí, eu acabei indo com minha mãe entregar umas fitas no prédio da Centauro, porque meu pai legendava os filmes. E aí acabei conhecendo a Gilmara Sanches, que é diretora de dublagem. Aí ela me chamou para fazer um teste. Eu comecei a fazer estágio e acabei ficando. Desde os 7 anos? 7 anos. Tá. Caramba. O legal do dublador é isso, né? Porque você precisa ter dublador mulher, homem, criança, pessoa mais velha. Você precisa ter uma série de De artistas, né? personagens, né? E vai crescendo, vai trocando os personagens que você faz, né? Lógico, quando eu tinha 7 anos, eu fazia crianças, ou desenho, ou menino e menina criança, e conforme eu fui crescendo, os personagens foram crescendo comigo, né? Hoje em dia eu já faço. Eu fiquei grávida, comecei a fazer grávida. Eu virei mãe, comecei a fazer mãe. E assim vai. A gravidez interfere na voz? Não, Ou é nada. mais o sentimento de uma grávida mesmo? No sentimento interfere com certeza. Porque você vai fazer as coisas, fica bem mais emotiva, né? Chora bastante. Mais do que eu chorar. Eu já tô chorona. Chora mais. É. E qual foi o primeiro papel que você fez? Qual foi a primeira dublagem? Então, foi na Centauro mesmo, a Lessie, em preto e branco ainda. Uma dubladora faltou e ele tinha que entregar o episódio, acho que passava na Bandeirantes, se eu não me engano. E aí eu tava assistindo, a diretora falou, quer entrar e fazer? Precisa entregar tal. E eu nunca tinha feito. Eu falei, faço. E aí foi minha primeira coisa. Minha primeira pontinha foi na Lessie. Era um programa, era da Lessie, era isso? Do Aquele filme? Do cachorro, cachorro? sabe, né o Sei, que é? Que eu tô tão sei, velha sei. assim. Então, Não, só não, que era preto e branco ainda. O outro eu tive um cachorro graças a Lessie, que eu e minha irmã, que tá na live também, a gente assistiu Lessie. E depois que acabou o filme, a gente começou a chorar pra nossa mãe que a gente queria um cachorro. Então Lessie também fez parte da nossa vida. Então, eu também não tive o cachorro, mas Lessie fez parte da minha vida. E, Galeria e das quando a Flores, gente. meus fãs fiéis, eu tenho que mandar beijo pra eles, estão todos aqui. Isso era uma pergunta que eu ia fazer mais final. Você tem muito fã, né? Como que é essa história de ter fã de uma galera que te conhece pela voz? Como que funciona isso? Como que é seu dia a dia? Então, eu acho que a parte boa de ser dubladora é isso. Ninguém sabe quem eu sou, eu posso ir em qualquer lugar, fazer as coisas que eu quero. É um público muito específico também. Quem é fã de dublagem é fã de dublagem, né? Não é fã de série, de nada assim. É uma coisa específica. Eles sabem as nossas vozes em tudo que a gente faz.
Eu recebo aqui todos os dias coisas me marcando. É você que viu na TV e me filmou, assim. Eles reconhecem a voz, independente do personagem que eu faça. Então, é um público muito específico. Então, são fãs bem mais tranquilos do que fã de, tipo, gente da TV, que aparece o rosto, que o pessoal pula, tira foto. Não tem isso, assim. E aí, eu consigo dar muito mais atenção pra eles. Eu respondo pra todo mundo no direct. Quando eu encontro com eles, eu tiro foto. Eles me ajudam bastante, assim. Às vezes, eu quero um filme. Assistir um filme, eu não sei como baixar, eles baixam pra mim, me mandam por e-mail, tipo, meus fãs são muito atenciosos, eles me ajudam bastante. Então dá pra ter uma relação mais de amizade com os meus fãs. Teve algum caso já que você também, eu sei que da sua irmã teve, com você tava na rua lá, ou no restaurante, você pediu alguma coisa e alguém falou, pô, você é a fulana de tal Foi no filme? cartório, eu fui no cartório fazer o documento do carro, e aí o menino ficou me olhando esquisito, já tava me olhando esquisito, eu falei, ah, tá bom, né, não sei, vai ver, eu conheço da escola, não tô lembrando, não sei. Aí quando eu entreguei a habilitação pra ele, ele fez, Kate Kelly, dubladora. Aí eu falei, conhece? Tipo, eu ainda achei que eu conhecia ele. Falei, mas te conhece de onde? Aí ele falou, não, você não me conhece, eu sou fã de Brilhante Vitória, eu assisti todos. Ai, meu Deus. Eu falei, ah, ótimo, então me passa na frente que eu preciso ir embora. Aí ele passou na frente. E aí eu fui embora. Foi Que bem legal. legal. Ah, chegou uma pergunta aqui da Bianca, qual personagem que você gostou mais de fazer? Essa pergunta sempre me fazem, e é uma pergunta muito difícil de responder, porque conforme eu fui crescendo, os personagens foram crescendo comigo. Então é difícil eu falar que eu gosto de fazer um personagem hoje mais do que eu gostei de fazer um lá atrás. Na época, aquele era meu preferido, e o que eu faço hoje, e assim vai indo. A gente vai mudando de personagens preferidos. Como a gente faz muitos por dia, muito difícil escolher outro. A gente tem mais carinho, acaba mais, os que dão mais trabalho de fazer, identifica mais, mas não tem preferido. Legal. Como que eu preparo? Quando eu tô na minha casa, vou espirrar. Meus gatos estão andando aqui, tá vendo poeira pra todo quanto é lado. Não, vou segurar. Não tem problema. Essa é a ideia, essa é um papo informal mesmo. O Kate, me fala um negócio. Como que são os estudos para você ser dublador? Como que é o preparo? Você acabou caindo no seu colo. Eu acho que você estudou depois que você já estava na profissão. Mas como que é para você? Como é que você se prepara para ser dublador? Então, eu já dublava, né? Dublei a vida inteira. E quando chegou a hora de fazer faculdade, eu decidi estudar mais. Aí eu fui fazer. Entrou, beijo. E aí eu fui fazer artes cênicas e me especializar mais nisso. Eu queria ser diretora de dublagem também, então eu tinha que ter um pouco mais de conhecimento, né? Porque o diretor tem que saber mais idiomas, mais pronúncias, né? Ter um conhecimento um pouco maior. Então eu fui me aprofundar nisso. Mas para quem não é e quer ser, primeiro tem que ser ator. Então, você tem que achar um curso profissionalizante que te dê um direito a te dar um DRT. O DRT que nem CRM de médico. É uma coisa que você só tira se você comprova que você estudou. E aí você vai lá no Ministério do Trabalho e eles te dão esse número. Aí, com esse número, você consegue fazer um curso de dublagem para aprender a ser dublador. Aí, depois, se você vai conseguir ser ou não, ficar dentro da profissão, aí é que nem a Globo. Se você é ator para entrar na Globo ou não entrar, depende muito de você, da oportunidade. É isso. Legal. Mas a ideia é que você tenha uma voz normal, comum, a ideia é que você consiga fazer outras vozes. O que faz um dublador ser bom ou que ele tenha mais trabalho ou menos? Qual que é o diferencial de um dublador? Tenha boa dicção. Essa é a primeira ideia, que você consiga falar todas as palavras devagar e rápido, de forma que as outras pessoas entendam. Então, na verdade, você tem que ser um bom interlocutor. Você tem que conseguir transmitir a mensagem de uma forma que todo mundo entenda, porque você pode fazer para criança ou alguma pessoa com deficiência visual. Então, as pessoas têm que conseguir entender o que você está querendo contar sem te ver. Essa é a primeira parte. Não que são todos os dubladores que fazem voz caricata ou que conseguem ter crianças de vozes. E não é todo dublador que tem voz bonita também, não tem essa, não tem que ter voz sensual, voz de telemarketing, voz bonita, nada disso. Até porque a gente faz pessoas normais, né? A gente dubla pessoas normais. Então, assim, vai ter um menino que combina com a sua voz, por exemplo, que o cara tá assistindo ali na série, ele fala, olha, esse menino tá, combinaria com a voz do Marcel, combinaria com a voz da esposa dele. E assim vai colocando, entendeu? Não precisa ser uma voz específica, não existe isso de voz específica. Tá. E existe uma turma que, igual você falou o termo correto, tá? Que faz uma voz caricato, né? E existe uma turma de dubladores que faz apenas a própria voz, não tem uma mudança da voz, é isso? Chega lá para fazer um teste, é um desenho. Desenho já pede voz caricata. Então, assim, vão fazer 3 pessoas o teste para cada personagem. E aí o cliente vai escolher a voz caricata que ele gostar mais.
E pronto, é assim. Porque, assim, manter uma voz que não é sua deve ser muito difícil. Uma coisa é você falar algumas palavras numa voz caricato de desenho, mas uma coisa é você falar tudo, né? Porque quando você faz um desenho, você tem que falar desde expressões, interjeição, até uma frase normal. Como que é isso? Qual é a dificuldade? Isso é treino? Isso é talento? Qual que é a pegada? Oi, sogra. Os primeiros episódios. Os primeiros episódios são mais difíceis, porque você, é o que você falou, você não conhece o personagem e você tá se conhecendo onde você vai colocar a sua voz, o que tipo de reação você vai fazer. Aí depois você vai pra casa e fica pensando, pô, eu podia ter feito aquela parte diferente, eu podia ter feito uma reação mais assim. E aí vem o segundo bloco do desenho. E aí você já põe essas coisinhas que você treinou em casa. O terceiro. E aí, se você for acompanhar, por exemplo, se você pegar os primeiros episódios de Bob Esponja e os anos depois de Bob Esponja, você vai ver um Bob Esponja muito melhor do que o primeiro Bob Esponja, porque o Wendell já virou o próprio Bob Esponja. Ele já sabe, qualquer reação que o Bob fizer, ele já sabe como a voz dele faria. Então é isso, o começo é um pouco difícil de você se encaixar, até porque a gente não estuda o script em casa, né? A gente só descobre o que é quando é lá na hora, ninguém assiste nada antes. Então os próximos episódios sempre ficam melhores do que os primeiros. Então você é amiga do Bob Esponja. Ah, sou de todo mundo. São Paulo, sou de todos. Que bom. Minha despedida de solteiro eu fui fantasiado de Bob Esponja, se eu soubesse. Vou pegar umas perguntas aqui, ó. Essa novela está sendo exibida no canal TLN Network via plataforma Gigo TV. Não, acho que isso não é Que pergunta. novela? Como que é a reação de ouvir a sua voz ou de amigas na TV? Sei que você chega a chorar com a própria interpretação. Sério que você chora quando você se ouve? Não. Quando eu ouvir amigas na TV. Eu sempre ouço minhas amigas na TV porque eu, como eu disse, conheço todo mundo de São Paulo. E como eu vivo dia e noite fazendo esse trabalho, todo mundo é mais ou menos meu amigo. Se não é meu amigo, é meu colega. Eu reconheço todo mundo, às vezes até pela respiração. A Lu tá aqui na live, a Luciana Baroli, e eu conheço a Luciana pelo jeito que ela respira. Então, às vezes, ela faz uma reação de tipo, eu já falo, é a Lu. Aí meu marido fala, Sério? eu tenho certeza, você vai ver quando ela abrir a boca. Aí ela fala, eu falo, falei que era a Lu, e ele ainda fala, não parece ela. Ó, minha gata. Não parece ela. Aí eu falo, tenho certeza. Eu sei pelo jeito de respirar, de rir. Então, assim, às vezes é um pouco estranho, porque nós dubladores temos um sério problema em ver coisas dubladas. A gente acaba julgando muito a dublagem. Tipo, pô, isso tá ruim, isso tá bom, isso podia estar melhor. Meu pai odeia ver filme dublado do lado da gente. Que ele fica, não é pra prestar atenção na dublagem. Presta atenção no filme. O filme é ótimo. E eu me imagino, a gente não consegue, não tô conseguindo nem entender do que é o filme, porque tá tão ruim essa dublagem. Vamos pôr no original. E meu pai não vê filme original, que ele fala que ele perde as cenas, que ele tem que ficar lendo e ele não enxerga e ele perde as cenas. E realmente. Agora a Netflix está recebendo muita reclamação das coisas que estão sendo. Não foram terminadas de dublar por causa da pandemia, né? Tá tudo legendado. E estão recebendo nada de reclamação de por que só tem legendado, porque tem deficiência visual, a pessoa gosta de ver a cena. Mas é porque a gente não tá trabalhando, né? Então, ver minhas amigas é estranho por causa disso. Eu gosto muito do filme, por exemplo, Crepúsculo. É um filme que eu, na época, era apaixonada quando eu tinha Crepúsculo. E a Luciana é a principal do Crepúsculo, é a Bella. Eu não conseguia assistir. Incrível, muito legal, só que eu não conseguia ver a Bella, entendeu? Eu via a minha amiga Luciana, e aí isso me atrapalhava um pouco de ver o filme. E aí eu via a legenda. Depois aí eu começava a ver dublado por causa dela. Então a sensação de ver minhas amigas é assim. E minha irmã também, né? Minha irmã não preciso nem falar, né? A minha irmã é muito pior, porque às vezes eu fico na dúvida se sou eu ou se é ela. Fala alguma coisa que eu falei. Será que foi minha irmã? Aí sempre eles falam, não, foi minha irmã, foi minha irmã. Aí de repente eu, não, acho que fui eu. E aí eu ligo pra ela, assiste aí. E ela fica, não, não fui eu. Ah, não, acho que foi até o final do filme. Às vezes até apareceu o nome no crédito. E às vezes coloco ainda errado, viu? Coloco quando ela sou eu, quando eu sou ela, coloco tudo errado. Então, e qualquer outra Então pergunta? você vira meio que escravo do áudio, né? Você deixa de prestar atenção no filme pra ficar ouvindo quem que é a pessoa. Exatamente. E aí eu sou muito boa de identificar, assim, muito, sabe? Eu identifico como eu conheço todo mundo. No Rio, não. Por isso que eu prefiro, às vezes, ver produção do Rio. Porque como eu não sei, eu só sou fã do trabalho deles, mas eu não sei quem é, nunca conversei, nunca vi. Aí eu consigo ver melhor. Mas, por exemplo, eu tô assistindo Grey's Anatomy. Eu amo o Karev. E ele é o Reginaldo Pires comigo numa novela. Agora, toda vez que eu assisto, eu só consigo ver o Reginaldo Pires no Karev. Aí eu fico brava, entendeu? Eu tô travada? Cara, acho que Deu uma travou. travadinha na imagem, o seu áudio pra mim tá bom, a sua imagem travou.
É. Então, voltando, você fica meio que escravo do. A pergunta foi: você fica meio que escravo das vozes. Você fica Sim, reconhecendo os seus amigos. sim. Tá? Você teve algum caso que você gravou junto com a sua irmã? É por isso que você falou que é tanta gravação que você nem sabe mais qual que você faz? Não, a gente grava separado, né? Não grava junto. A não ser quando é vozerio. Então, nunca gravei junto com a minha irmã dentro do estúdio. Só vozerio. A gente grava separado. Todo mundo grava separado. Certo. Tem uma pergunta aqui. Você Um assiste. lado, antes de cair a live, eu ia responder pra ele de uma novela que ele faça a Maripaz. Ele já deve estar voltando aí. Isso, eu Aí ele tava pergunta. procurando. Eu não lembro a pergunta agora, mas foi uma novela que passa na Angola, agora deve estar passando nesse canal que ele falou aí. E aí eu pergunto o que ele quer, que eu não tô lembrando. Qualquer pergunta. Tá, pode colocar a pergunta aí, pessoal, quem quiser. O Kate, você falou um pouco da produção do Rio de Janeiro. Como que é a questão de sotaque como é a questão de sotaques na dublagem? Nós temos duas praças que são mais. São as praças comuns de dublagem, que é no São Paulo e Rio de Janeiro. Então, sotaque de São Paulo, sotaque do Rio de Janeiro, né? A gente é até estranho pra gente falar sotaque de São Paulo, porque a gente acha que a gente não tem sotaque, né? A gente Mas eles sotaque, têm um sotaque super forte. Então, sotaque de São Paulo, sotaque do Rio. Agora começaram a entrar umas outras praças nos estúdios menores e você consegue perceber que não é nem de São Paulo nem do Rio. Uma coisa meio Minas, ou então o interior de Campinas. Travei de novo. Perguntaram se você tem como atriz, se você gostaria de atuar em alguma novela ou alguma série, de qual estilo? Segundo ano, não, já passou essa fase. Quando eu era adolescente, eu tinha vontade de fazer TV, de fazer malhação, essas coisas. Hoje em dia eu não tenho mais vontade, não. Só de pensar na preguiça, de ter que ficar lá o dia inteiro gravando e não poder ir nos lugares e esse inferno todo. Eu não tenho mais vontade, não. Só faria Big Brother Brasil pra ganhar 1,5 milhão. De resto eu não faria nada. E Fazenda, só. O resto... Ok, te conta pra gente como que é na hora de fazer a dublagem. Você chega lá no estúdio, você faz um capítulo inteiro, como que é? Conta pra gente os detalhes, assim, você assiste uma tela e tem um papel traduzido, como é que funciona? Bom, existem vários estúdios em São Paulo, né? Uns 12, 13 por aí. E os dubladores trabalham freelance nesses estúdios. Então, a primeira parte do processo é assim: o estúdio liga e fala, Kate, eu tenho 1 hora para você. 1 hora quer dizer que eles precisam que eu vá lá e gravar uma coisa no período de 1 hora. Aí eu falo, tá bom, pego essa escala, aí o outro vai ligar e eu pego na sequência, e assim eu fico indo de um estúdio para o outro. Então, meu dia já começa assim, são vários estúdios. Aí, quando eu chego lá, o diretor me dá uma prévia assim, do que vai ser. É uma série sobre policiais, eles estão do FBI, tatuagem. Pronto, é isso. Blind Spot, por exemplo. Aí eu entro, coloco o fone de ouvido, eu ouço o diretor do lado e o original do outro. Tem uma televisão na frente, eu fico com o papel e o microfone. Então eu assisto uma vez a cena, sem falar nada, depois eu falo, pode gravar. Eles dão um rec e eu falo junto com a cena, junto com a TV, no mesmo tempo da TV. Não, é bem simples, então, é o diretor de um lado, o filme de outro, o papel num canto e o microfone TV na na frente. Coordenação pra eu ele. falando. É isso aí. Aí o diretor fica falando na minha orelha o que eu tenho que fazer, o que tá errado, o que tá certo. E eu vou falando junto com a pessoa lá no mesmo tempo. E essa tensão de finalizar a frase em português, claro, com a boca do personagem, acho que é o mais difícil, poder traduzir e finalizar junto, ou na tradução já foi pensado nisso? A tradução já vem meio adaptada de uma maneira que, teoricamente, caiba na boca do personagem, mas às vezes não cabe. Às vezes o personagem fala uma coisa, a gente abreviar a palavra, então a gente tem que dar um jeito da palavra, caber ou trocar de palavra. Então é meio que uma adaptação no estúdio, apesar do texto já vir assim, parece pertinho do que dá para fazer, às vezes tem que arrumar, por exemplo, em japonês. Em japonês não vem certinho, o tradutor traduz lá o pé da letra e não cabe o japonês na boca. Então a gente tem que readaptar o texto e sair arrumando. E cabe ao dublador, então, dar essa alterada para poder ficar correto. Não tem problema você mudar um pouco o texto. O dublador e o diretor dentro do estúdio na hora da gravação mesmo. Tá. Veio uma pergunta agora na minha cabeça. Quando a gente ouve o áudio em português e a legenda em português, várias vezes não tem nada a ver. Não é o mesmo tradução, não é o mesmo texto que se usa na legenda para dublagem? O tradutor que faz a legenda, ele também tem um limite
de caracteres para usar para legendar. A frase 2 linhas, não pode linha. Eles têm um limite de caractere de entrada e saída. Então, assim, eles têm que fazer o que o cara falou no original caber em 2 linhas. E nós temos que fazer o que o cara falou no original caber na boca dele. Então, uma tradução nunca vai ser literal para as duas coisas. Não tem como a legenda e a fala baterem, porque os tempos são diferentes. Mas quer dizer basicamente a mesma coisa. Quando não quer dizer a mesma coisa, é porque foi uma adaptação. Uma coisa não atrapalharia na história do filme e ficaria melhor na boca. Oi, Celso. Beijo. E é mais fácil fazer a dublagem de desenho pelo fato da boca ser menos sensível às palavras ou ao contrário? Antigamente era fácil fazer desenho. Era em 2D, né? A boca era só assim, não tinha dificuldade. Hoje em dia, os desenhos são tudo como... É tudo... Você assistir os desenhos da Pixar, os últimos, ou da Disney, mexe a boca igual. Então a dificuldade é mais difícil, porque tem que passar muita emoção num desenho, né? Num desenho não tem expressão humana, aquela expressão de choro, não mexe uma sobrancelha, o botox, nada, né? Então você tem que... ainda mais porque você sabe que é um público criança que vai assistir, então assim, tem que entender, como eu tinha falado, pelo que você tá falando. A criança só vai entender o desenho, história. Então acaba ficando mais difícil. Você já se sentiu meio que ridículo, assim, fazendo uns barulhinhos, tipo, de choro ou de risada? E fala, mano, isso aqui é muito estranho, porque eu vi alguns vídeos seus Não, dublando, é tem uns muito barulhos. Choro e risada não é um deles. Tem barulho muito mais ridículo que esse. Vomitar é barulho ridículo. Cuspir é outro barulho ridículo. Cena de beijo de sexo. Ridículos. Então, cenas endemoniadas. Encarna demônio. Deu uma travada aqui. Você pode repetir? Eu não peguei o começo da sua resposta. Deu uma travada. Falei que cena de beijo e... Qual era a outra coisa que você falou? Beijo e choro, né? De risada, choro. Aqueles barulhinhos assim, sabe? Que você tem que fazer meio que criança. Não, isso é tranquilo. Eu falei que o mais ridículo são os outros barulhos que tem que fazer. Vomitando, cuspindo, encarnando. Essas coisas são bem piores. Imagino. Mas não teve nada que você não fez. Tudo você fez ou teve alguma coisa que você falou, puta, isso aqui eu não vou fazer, não consigo, não vai colar. Alfabeto. Já falei um filme inteiro soluçando, já fiz de tudo. Sério. Chegou uma pergunta aqui do... É obrigatório se formalizar como microempreendedor individual para ser dublador e receber pelo serviço prestado? Então você falou que é freela, né? É uma MEI, é isso? Ou é uma empresa que você tem? Cada um tem a empresa que lhe convém, né? Depende do valor que você ganha. Tá aí. Mas você tem que ser uma empresa assim para poder investir no serviço prestado. Então. Legal. Em nenhum caso é CLT, então, né? Cortou o que você falou. Fala de tá novo. Ouvindo bem, Kate? CLT, mas é uma prática que estou ouvindo. Alguns diretores são CLT, outros não. Tá. Qual que é a diferença do diretor de dublagem pro dublador, efetivamente, no dia a dia? O diretor de dublagem vai ficar sentado no estúdio, no mesmo estúdio, dirigindo uma produção do começo ao fim, que ele assistiu em casa, ele escalou, ele escolheu quem vai fazer que dublador que vai fazer cada pessoa. Então ele vai explicar o filme para cada personagem, e vai ficar ajustando. Ele fica do lado de fora da cabine, do lado do técnico, com uma TV também. Fica vendo quando você fala, ele fica vendo se tá sincronizando com a boca, se a intenção tá certa, não tá. E o diretor faz isso. O dublador fala, o diretor corrige. É isso. Você faz os dois hoje em dia? Ou você tá só como diretora? Não, faço os dois. Tá. Outra coisa, o dublador, ele pega alguns atores e ele fica fixo como dublador desse ator, independente do filme que o ator faça? Independente não, dependente muito. Depende da produção, de quem é o cliente, onde vai passar. Se o filme tá no Rio de Janeiro ou se tá em São Paulo, porque normalmente os atores têm uma voz oficial no Rio e uma voz em São Paulo. Às vezes, o filme é feito em São Paulo, mas um ator só é feito no Rio para uma voz. Às vezes não, então aí outra em São Paulo. Então depende. Então
depende de vários fatores, assim. Uma, como é que se diz? Uma convenção ética. Por ética, a gente gosta de escalar sempre a mesma pessoa para os fãs poderem assistir. Eu já associa a imagem e a voz. Travei. Aí eu tava falando da novela, né? Eu fiz a novela em São Paulo, era uma novela inteira feita em São Paulo, Mar de Amor. E aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, dá até medo. E aí a menina que eu fazia apareceu como personagem principal de uma novela que é feita no Rio de Janeiro, que são as novelas do SBT, e eles me convidaram para manter a minha voz na menina. Então eu fiz 6 meses pro Rio de Janeiro e fiquei gravando a novela lá. Então esse é um exemplo de, por exemplo, uma voz que eles quiseram manter de São Paulo. Mas eles poderiam ter me trocado também. Na verdade, eles tinham até trocado, tinham colocado a Flávia Sadi, que faz a... E aí eles mandaram pro SBT, o SBT sabia que tinha outra voz, e aí me ligaram e eu fui lá fazer.